Já não vinha há bastante tempo. Bem-vindo à sua casa. Está sempre bem. Ainda para ajudar. Mais bastonário. Desejo felicitar vivamente a Ordem dos Médicos por ter escolhido esta casa de tão nobres tradições para uma cerimónia que fará com certeza justiça ao crédito que a Ordem tem na opinião pública portuguesa. Sejam, portanto, muito bem-vindos. A sessão será presidida por Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, a quem testemunho os mais gratos cumprimentos de admiração e respeito, e depois iniciar-se-á com a presença simultânea do bastonário cessante da Ordem dos Médicos e o novo bastonário. Sejam uma vez mais muito bem-vindos e tenham muito bom dia. Com a autorização de Sua Excelência, o Presidente da República declara aberta a sessão, que se inicia com o hino nacional, cantado pela soprano Mónica Pais. Heróis do mar, nobre povo, nação valente e imortal, levantai hoje de novo o esplendor de Portugal. Entre as brumas da memória, ó pátria, sente-se a voz dos teus egrégios avós, que há de guiar-te à vitória, às armas, sobre a terra e sobre o mar. Às armas, pela pátria lutar, contra os canhões marchar. A Ordem dos Médicos saúda todos os que nos honram com a sua presença e se associam a este ato de posse do bastonário eleito para o triênio 2017-2019. Eu chamo ao púlpito o Sr. Professor Dr. José Manuel Silva para proferir o seu discurso. Excelentíssimo Sr. Presidente da República, Excelentíssimo Sr. Ministro da Saúde, Excelentíssimo bastonário eleito da Ordem dos Médicos, excelentíssimas todas as pessoas e todas as entidades aqui presentes. Há 6 anos, comecei o meu discurso de tomada de posse como bastonário da Ordem dos Médicos, dizendo que conhecia a instituição e que, soberba minha, estava preparado para o nível de exigência e complexidade do cargo. Reiterando a indómita determinação de mudar a ordem e abri-la à sociedade, saudei, e repito agora a saudação, num amplo abraço e sentido de reconhecimento, os ex-bastonários, colegas e funcionários que foram construindo a longa e rica história da Ordem dos Médicos.
foi estrepitoso o embate da ilusão com a realidade. Ser bastonário é mais complexo, absorvente e exigente do que poderia antecipar, particularmente pela tremenda crise financeira e de confiança que se abateu sobre o país, que abanou e afetou violentamente a saúde dos profissionais e os doentes. O lema da minha candidatura, defender os médicos, os doentes e a saúde, com uma voz rigorosamente independente, ganhou um significado e um sentido de missão ainda mais profundos. 6 anos decorridos, incontáveis quilómetros percorridos, centenas de reuniões e milhares de decisões depois, com os humanos altos e baixos, reconheço com humildade que o realizado só foi possível graças ao apoio e ajuda de muitas pessoas. Não tenho tempo para nomear ninguém. São tantas. Cada uma sabe em que dimensão e a quem me refiro. A minha segunda e metafórica palavra é precisamente para agradecer emocionadamente a todas e para lhes dizer que sem elas não teria sido execuível. A primeira palavra, essa, a mais especial, reservo-a para os meus filhos, esperando que um dia possam entender e desculpar-me o tempo de pai e de família de que os privei. Estes 6 anos de incessante montanha-russa foram de uma riqueza extraordinária. Uma excepcional experiência pessoal, profissional, associativa, humana, política, social, de gestão, liderança, comunicação e trabalho. Estou grato aos médicos por me terem concedido esta oportunidade. É para eles, a quem procurei servir da melhor forma, a minha emocionada e terceira palavra de reconhecimento. A quarta palavra de gratidão dirijo-a à comunicação social e aos jornalistas, com quem tive uma relação extremamente positiva e amistosa e que permitiram que a voz da Ordem dos Médicos tivesse volume e expressão nacional. Não esqueça a minha coluna regular em 2 jornais, que encarei como uma missão de intervenção cívica. Saio de cena de mente tranquila, com a sensação de encargo cumprido, mas com a consciência que muito ficou por concretizar e que devia ter feito ainda mais. Porém, ao passar este pesado e simbólico colar ao meu digno e justo sucessor, um amigo a quem saúdo pelo seu sólido e frutuoso percurso e estrondosa vitória eleitoral, parto com o sossego de saber que não haverá qualquer apostasia e que o futuro bastonário, os renovados corpos sociais e os novos estatutos substancialmente melhorados garantem uma continuidade e aperfeiçoamento do trilho desenhado com uma melhor organização e funcionalidade da Ordem dos Médicos. Respeitando os seus limites de intervenção, que por vezes alguns não abrangem, a Ordem será mais proficiente na defesa dos médicos, dos doentes e da saúde, com reflexos positivos para o país. São gigantes os desafios que terão de enfrentar e as lutas que irão travar. Todavia, devo aos médicos a obrigação de o verbalizar, a Ordem dos Médicos só terá condições para ser uma organização verdadeiramente eficiente e muito mais produtiva, eliminando desperdícios, redundâncias e bloqueios, quando se reconstruírem apenas 2 patamares, dando mais autonomia às sub-regiões e elegendo uma equipa nacional de trabalho com o bastonário. Um tema a que inevitavelmente voltaremos. Procurando não me alongar no espaço e no tempo, nesta ocasião não posso deixar de recordar apenas alguns factos destes 2 triênios. Os novos estatutos, que reduzem os desequilíbrios internos e permitem uma maior democratização da Ordem e a assunção de uma nova e importante responsabilidade no campo da recertificação médica, o projeto de lei dos atos em saúde, paradigma do diálogo interprofissional sob os auspícios do Ministério da Saúde, que acredito que seja aprovado na Assembleia da República, o acordo de cooperação com os países da Comunidade Médica de Língua Portuguesa na formação médica pós-graduada, resultado da iniciativa da Ordem dos Médicos e que, nas palavras do bastonário da Ordem dos Médicos de Angola, resolveu finalmente o problema de 40 anos. Os múltiplos protocolos de colaboração com outras instituições, como aquele com a DGS para as NOCs, um processo que deve ser reavaliado, o inquérito de dar voz aos médicos, que teve um impacto real, os estudos do burnout, da demografia médica e da satisfação profissional dos médicos, a criação das competências de geriatria, medicina de urgência, medicina paliativa, sexologia clínica, codificação clínica, nefropatologia, medicina aeronáutica, medicina militar e medicina do viajante, as subespecialidades de neuropatologia, ortopedia infantil e psiquiatria forense e o internato em farmacologia clínica e medicina intensiva. A relevância dada aos jovens médicos com a presença permanente de um membro do CNMI nas reuniões do Conselho Nacional, a preservação do papel da Ordem dos Médicos na organização e na qualificação da formação pós-graduada e a elaboração do regulamento do interno no serviço de urgência, evitando a sua escravização nas urgências e lutando contra o exagero dos turnos de 24 horas. O empenhamento das carreiras médicas,
a definição de um perfil mínimo para os diretores clínicos de departamento e de serviço, a aposta na ata médica portuguesa, a joia da coroa da Ordem dos Médicos, e uma revista de referência na medicina portuguesa com um crescente fator de impacto, à qual em 2016 foram submetidos mais de 850 artigos científicos. A atual breve experiência como editor-chefe da Ata Médica Portuguesa fez-me perceber como temos de melhorar a investigação clínica em Portugal, feita essencialmente de pequenas séries retrospectivas monocêntricas, quase todas com lacunas e limitações. Entre os momentos mais marcantes destes meteóricos anos, saliento o apoio às 2 greves de médicos e o discurso preferido na manifestação de 11 de julho de 2012. Tenho a convicção que a legítima defesa da dignidade e do respeito pela formação, complexidade e responsabilidade da profissão médica justificarão outras pelejas. Embora o recente acordo de reposição das horas extraordinárias e do respeito pelos descansos compensatórios sejam excelentes notícias para os médicos, para os doentes e para o Serviço Nacional de Saúde. Um outro momento singular foi a distinção concedida pela nossa congénere ibérica, que entendeu otorgar uma medalha de ouro do Conselho General dos Colégios Médicos de Espanha, a primeira vez que foi concedida a um médico não espanhol. Refiro este episódio como sinal da magnífica cooperação internacional e do facto de Portugal e Espanha liderarem um movimento de reforma das organizações médicas europeias, que irá certamente continuar, no sentido de reforçar a voz dos médicos na Europa. Na Ordem dos Médicos, em conjunto, defrontámos problemas graves decorrentes do desinvestimento extremo e desatualização do Serviço Nacional de Saúde, da abusiva desqualificação do trabalho médico e inerentes dificuldades de contratação e epidémica imigração, da preferência do Estado pelas empresas fornecedoras de mão de obra médica, da sobreacelerada informatização, dos exageros e desigualdades nos licenciamentos, com inaceitáveis regras diferentes para o setor privado, social e público, do esmagamento da pequena medicina privada, da nepótica pouca apetência política pela meritocracia, da lamentável falta de aposta séria na prevenção, dos problemas de acessibilidade dos doentes a múltiplos níveis, da desnecessária congestão das urgências e das manipuladas listas de espera, do desmedido número de escolares e excesso de candidatos a vagas de especialidade, da corrupção na saúde, etc, etc, etc. Criticámos muito, mas por cada crítica apresentámos pelo menos uma proposta alternativa e disponibilizámos reiteradamente para colaborar e construir, despidos de quaisquer receios, preconceitos ou ilegítimo corporativismo. Infelizmente, nem sempre nos aproveitaram ou ouviram convenientemente. Estando o debate a meio e tendo já apresentado uma proposta de articulado legal, aproveito para pedir ao Sr. Ministro da Saúde que, para a proteção dos doentes e garantia de qualidade, conceda à Ordem a possibilidade de realizar auditorias clínicas por igual aos setores público, privado e social, das quais ninguém deve ter medo e conforme tem sido conversado. Encaramos a nossa obrigação associativa de forma integral e responsável, em defesa dos doentes e dos bons médicos, nomeadamente no exercício da autorregulação disciplinar. Mesmo sem o Estado nos dar condições mínimas, despachámos centenas de processos com dezenas de advertências e censuras, um número apreciável de suspensões e 4 médicos expulsos da Ordem por violação deontológica muito grave. As minhas principais preocupações para o futuro são a sustentabilidade demográfica e financeira do país, a tremenda urgência da eternamente adiada reforma do Estado, o dramático subfinanciamento do Serviço Nacional de Saúde, a grande diferença entre o discurso oficial e aquilo que os profissionais de saúde sabem que se passa na realidade, os fortes e pouco éticos interesses que gravitam à volta do orçamento da saúde, a má qualidade dos sistemas de avaliação de qualidade e o aproveitamento mediático dos maus rankings por eles gerados, as dificuldades artificiais impostas à pequena medicina privada. Uma nota para o dever da entidade reguladora da saúde reduzir significativamente as suas taxas, que são imoralmente elevadas. Os direitos constitucionais por cumprir das pessoas mais desfavorecidas, as ameaças à qualidade da formação médica pré- e pós-graduada e a falta de vontade política para o competente planeamento a médio e longo prazo, etc, etc, etc. Apesar de tudo, a melhoria de Portugal no Euro Health Consumer Index, subindo 6 posições de 2015 para 2016 e classificando-se à frente do Reino Unido e de Espanha, permitem-me terminar com uma mensagem de esperança e resiliência para o SNS e os seus profissionais. Temos um longo caminho a percorrer, mas temos o caminho nas nossas mãos. Finalmente,
As penúltimas palavras são para pedir desculpas pelas ineficiências da Ordem dos Médicos, por não ter conseguido responder mais celeremente a todos os colegas e cidadãos que contactaram a Ordem, por não efetuar mais visitas ao terreno e não estar em mais sessões de abertura e encerramento de congressos. Filo sempre com gosto, mas creio que mais só teria sido possível com uma colunagem. As minhas últimas palavras são para dizer adeus e assumir as saudades das pessoas. Foram 6 anos intensa e energicamente vividos. Desejo as maiores felicidades ao próximo bastonário e aos corpos sociais eleitos e, porque esta é uma organização corporativa da saúde, aos médicos, aos doentes, à qualidade da saúde em Portugal e aos seus governantes. Quando uma organização de doentes nos oferece uma lembrança com a frase provedor dos doentes, quando um colega, mesmo discordando algumas vezes, nos escreve: conseguiste reconciliar-me de certa forma com a Ordem dos Médicos, entidade que quase sempre entendi cheirar demasiado a naftalina, abriste janelas e arejaste cabeças. Quando os pares das Ordens da Saúde nos surpreendem com um jantar de amigos, perante muitas outras mensagens e tantos outros pequenos grandes episódios, e quando o próprio Sr. Presidente da República nos dá a honra e o prazer de presidir esta singela cerimónia de transmissão de responsabilidades, só posso dizer, sem necessidade de citar Fernando Pessoa, que valeu a pena. Parafraseando o saudoso engenheiro Sousa Veloso, despeço-me com amizade, obrigado e um abraço a todas as pessoas presentes e ausentes. Vai agora realizar-se a cerimónia de tomada de posse do novo bastonário da Ordem dos Médicos, Dr. José Miguel Guimarães. Para tanto, em nome do Presidente do Conselho Eleitoral Nacional, passo a ler o termo de posse. Aos 8 dias do mês de fevereiro do ano de 2017, pelas 19 horas, no Salão Nobre da Academia de Ciências de Lisboa, cita na Rua da Academia de Ciências, número 19, onde me encontrava eu, José Manuel Monteiro de Carvalho e Silva, Presidente do Conselho Eleitoral Nacional da Ordem dos Médicos. Compareceu José Miguel Ribeiro de Castro Guimarães, médico, titular da cédula profissional número 31.852, em virtude de ter sido declarado eleito bastonário da Ordem dos Médicos em reunião do Conselho Eleitoral Nacional de 20 de janeiro de 2017, após apuramento final dos resultados eleitorais, conforme consta da respectiva ata que está devidamente aprovada e assinada. Tendo-me certificado da identidade daquele que vai ser empossado, que sei ser o próprio, foi-lhe conferida posse do cargo de bastonário da Ordem dos Médicos. O empossado prestou juramento solene, tendo declarado cumprir com lealdade, zelo, probidade e dedicação as funções que lhe são confiadas e que não se encontra em qualquer das situações de incompatibilidade identificadas no artigo 17 do Estatuto da Ordem dos Médicos. Culminando este ato solene de tomada de posse, foram colocadas as insígnias de bastonário da Ordem dos Médicos no empossado, para que conste e faça fé lavroso o presente termo de posse que vai ser assinado. Chamo então o Sr. Professor Dr. José Manuel Silva para dar posse ao novo bastonário da Ordem dos Médicos. Chamo também o Sr. Dr. José Miguel Ribeiro Castro Guimarães, que vai ler o juramento e assinar o auto de posse como novo bastonário da Ordem dos Médicos. Eu, José Miguel Ribeiro de Castro Guimarães, médico titular da cédula profissional número 31.852, declaro pela minha honra que irei cumprir com lealdade, zelo, probidade e dedicação as funções que me são confiadas e que não me encontro em qualquer uma das situações de incompatibilidade identificadas no artigo 17 do Estatuto da Ordem dos Médicos, que constam da listagem que, após leitura, rubrico. Lisboa, 8 de fevereiro de 2017.
Peço agora ao professor Dr. José Manuel Silva que entregue as insígnias ao novo bastonário da Ordem dos Médicos. Agora investido como bastonário da Ordem dos Médicos, o Dr. José Miguel Ribeiro de Castro Guimarães vai de seguida proferir o seu discurso. Muito boa tarde a todos. Já sente o peso de medalha. Sua Excelência, Sr. Presidente da República, professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, é uma honra e um privilégio contar com a sua presidência nesta cerimónia. Uma distinção que dignifica e valoriza a nossa medicina, a nossa saúde, os nossos doentes e os nossos médicos. Muito, muito obrigado. Permita-me que, na sua pessoa, cumprimente todos os portugueses. Sua Excelência, Sr. Ministro da Saúde, a sua presença valoriza esta passagem de testemunho e confere à Ordem dos Médicos o reconhecimento e a relevância que a mesma representa para a saúde em Portugal. Muito obrigado. Permita-me, na sua pessoa, cumprimente todos os representantes das instituições, associações, sindicatos e estruturas aqui presentes. Excelentíssimo Sr. Professor José Manuel Silva, bastonário cessante da Ordem dos Médicos, muito obrigado por ter sido, durante os últimos 6 anos, um bastonário virtuoso, uma voz ativa na defesa da qualidade da medicina, dos doentes e dos médicos. O seu empenho e qualidade constituíram um estímulo para todos nós e fizeram da Ordem dos Médicos uma estrutura mais respeitada na sociedade civil. Permita-me que, na sua pessoa, cumprimente todos os médicos. Felicito, antes de mais, os presidentes dos Conselhos Regionais eleitos, Dr. Alexandre Lourenço, Dr. Carlos Cortes e Professor António Araújo, e felicito, nas suas pessoas, todos os colegas eleitos para os corpos gerentes da Ordem dos Médicos. Cumprimento, com respeito, todos os colegas que se candidataram às últimas eleições e, nomeadamente, os candidatos a bastonário aqui presentes. Penso que estão os 3 presentes, não vejo outro, mas deve estar. Um louvor especial a todos os meus mandatários e apoiantes, na pessoa do meu mandatário nacional, o professor Dr. Carlos Ribeiro, a quem agradeço ignoradamente a confiança que depositou em mim e a honra que me deu como mandatário. Uma saudação calorosa a todos os meus amigos, na pessoa da minha mulher, Fátima Carvalho, que também ela médica e que nesta nossa caminhada simbolizou a vontade de vencer, o acreditar que é possível e a determinação de quem não sabe o que é desistir. Distintos convidados, estimados colegas e amigos, minhas senhoras e meus senhores, não posso esconder a emoção, a honra e o privilégio que sinto ao assumir a liderança da Ordem dos Médicos. É um dia especial na minha vida e quero partilhá-lo com todos vocês e todos aqueles que contribuíram decisivamente para a minha eleição. Naturalmente que a esta dimensão pessoal acresce um enorme sentido de responsabilidade, resultante de uma expressiva vontade manifestada pelos médicos portugueses. Estou ciente que o trabalho que tenho pela frente é árduo e de uma enorme exigência. A minha primeira palavra é de gratidão. Muito obrigado por acreditarem e pela confiança que depositaram no projeto que lhes apresentei, pela legitimidade e representatividade reforçadas que me conferiram e pela evolução positiva que protagonizaram em matéria de participação eleitoral. Os médicos deram um sinal importante à sociedade civil, aos decisores políticos e ao poder económico de que estão preocupados com a saúde dos portugueses e com o seu próprio futuro, que estão cientes dos desafios que se colocam à profissão, que querem ter uma voz ativa nas matérias que interferem com a qualidade da medicina e a segurança clínica e que não ignoram a relevância social,
política e institucional que a Ordem dos Médicos representa. É, portanto, com uma confiança reforçada que assumo as funções de bastonário da Ordem dos Médicos e, com estas, o desafio de concretizar os compromissos programáticos que assumi ao longo do processo eleitoral. Um bastonário que represente todos os médicos no setor público, privado ou social. Caros colegas, distintos convidados, estou comprometido com o enorme desafio que tenho pela frente e empenhado em concretizar o programa de reformas que desenhei, com um contributo de centenas de médicos de todo o país, assegurando a estratégia que melhor cumpra os objetivos estruturais da Ordem dos Médicos, prosseguir na defesa dos doentes e do seu direito aos melhores cuidados de saúde, preservar a qualidade da medicina e da formação e dignificar a nossa profissão. Sei que o programa que tracei para o mandato é ambicioso, mas tenho prioridades claras na sua execução. Como tornei público nas minhas intervenções de campanha, a ética e a relação médico-doente, a formação e a qualidade da medicina estão no topo dessas minhas prioridades. A defesa intransigente dos pilares da ética médica, do juramento de Hipócrates e do Código Deontológico da Ordem dos Médicos é a primeira prioridade que todos temos o dever de honrar. São estes pilares que estarão sempre presentes na minha intervenção e que serão utilizados como critérios de escrutínio de decisões políticas, organizacionais e gestionárias. Por circunstâncias diversas, que a maioria de nós conhece, a relação entre os médicos e os doentes está fortemente ameaçada. Assistimos a uma tendência perigosa de transformação da nossa profissão numa tarefa excessivamente administrativa. Estamos sujeitos a uma teia burocrática cada vez mais densa que condiciona diária e permanentemente a nossa atividade clínica e que prejudica a saúde dos doentes e dos médicos. A Ordem não pode aceitar este caminho como uma inevitabilidade. Não podemos, como anteviu o professor Daniel Serrão, aceitar que a medicina seja funcionalizada. Estaríamos a trair a matriz ético-filosófica da nossa profissão e o seu espírito humanista, do qual não prescindimos. Por isso, é fundamental agir já, sem medo e com determinação, contribuindo com soluções concretas e que estão na esfera de intervenção da Ordem dos Médicos. Refiro-me, por exemplo, à fixação de tempos mínimos de consulta, cuja determinação pode e deve ser assumida, sem receios, pelos únicos órgãos que têm a competência técnica e científica para fazer prevalecer as boas práticas médicas, os colégios de especialidade da Ordem dos Médicos. De igual modo, é necessário agendar a redução progressiva da dimensão das listas de utentes dos médicos especialistas em Medicina Geral e Familiar, aferidas pelas respectivas unidades ponderadas. Os médicos de família, como aliás todos os médicos de outras especialidades, têm que ter tempo para acompanhar os seus doentes, participar de forma efetiva nos projetos de promoção da saúde e de prevenção da doença, realizar a investigação, fazer formação contínua e apoiar a formação especializada dos jovens colegas. A breve prazo, teremos especialistas de Medicina Geral e Familiar em número suficiente para cobrir todas as necessidades do território, o que reforça a obrigação de intervir, promovendo a implementação destas medidas. Ainda na relação médico-doente, temos que exigir que o Ministério da Saúde assegure uma eficiente gestão dos recursos tecnológicos que tem à sua disposição, procurando rapidamente diminuir o grau de inoperância que atualmente se verifica. É indispensável aperfeiçoar e simplificar as aplicações informáticas, assegurando a sua interoperabilidade e não descurando o investimento em equipamentos. É também essencial não ignorar a importância da concretização de uma lei do ato médico, legislação em desenvolvimento há vários meses, que verdadeiramente proteja os doentes e que assegura à nossa profissão o lugar de liderança em todo o sistema de saúde. O caminho que tem sido seguido nos últimos anos não me deixa confortável nesta matéria, especialmente quando assisto a um verdadeiro retrocesso civilizacional e científico, como sucedeu recentemente, quando o nosso legislador e o poder político equipararam e assimilaram o ato médico às terapêuticas não convencionais,
como aconteceu com o regime fiscal destas. Verdadeiramente preocupante e lamentável. Não podemos ignorar os potenciais riscos que estas medidas podem ter na saúde e na segurança dos doentes. Os doentes merecem ser defendidos destas e de outras realidades, como, por exemplo, da publicidade enganosa. Na qualidade de bastonário, estarei na linha da frente do combate, da defesa dos doentes e da humanização dos cuidados de saúde. Serei igualmente exigente naquela que é uma das funções mais nobres da Ordem dos Médicos, a defesa da qualidade da formação médica. A defesa dessa qualidade começa na formação pré-graduada, pelo que é imperioso adequar números clausos às capacidades formativas pré- e pós-graduadas. A existência de médicos indiferenciados sem especialidade não serve à causa pública nem à qualidade da medicina. É também meu objetivo, como referi em diversas circunstâncias, promover internamente um processo de revisão dos internatos médicos que garantam acesso mais equitativo à formação médica especializada, permitindo, em todos os casos onde tal seja possível, que os jovens colegas cumpram períodos de formação em unidades de saúde centrais e periféricas, mantendo, naturalmente, o seu serviço de referência. Considero essencial a criação de uma bolsa de apoio à formação médica especializada e encontrar parceiros sociais que possam contribuir para constituir um fundo específico para promover a formação médica contínua. No mesmo sentido, proponho também fomentar programas de formação contínua integrados com a carreira médica e revitalizar a carreira médica, reforçando os graus de qualificação profissional e a celeridade e transparência dos concursos médicos. Mas o que não está na dependência da Ordem dos Médicos é a sangria de médicos diferenciados que se tem registrado no Serviço Nacional de Saúde nos últimos anos, o que cria condições cada vez menos favoráveis à obtenção de capacidades formativas. Sr. Ministro da Saúde, Sr. Alberto Campos Neves, conto com a sua colaboração ativa nesta questão. É indispensável dotar os serviços de saúde com mais recursos técnicos e humanos para que possamos manter os bons cuidados de saúde e melhorar a capacidade formativa, mantendo o elevado nível de qualidade que nos é reconhecido a nível internacional. Não podemos transigir nesta matéria e a Ordem não vai abdicar das avaliações e critérios que têm permitido aos nossos médicos terem uma formação de excelência. Com 78 anos de existência, a Ordem é uma associação pública que goza de um enorme prestígio na sociedade portuguesa. Sua intervenção ultrapassa a esfera da autorregulação profissional, constituindo-se como um ator fundamental e uma voz ativa em matérias relativas às políticas de saúde. Como bastonário, não abdicarei desse papel. A Ordem será um parceiro ativo junto do Poder Legislativo e Executivo, intervindo sempre que estiver em causa a qualidade da medicina e o acesso da população a cuidados de saúde qualificados. Queremos colocar a experiência, o conhecimento e a competência inegável dos médicos portugueses ao serviço de políticas de saúde mais justas e equilibradas para todos os portugueses. Apoiar a reforma do sistema de saúde, colocando a pessoa, o doente, como figura central e conferindo-lhe autonomia e responsabilidade na gestão do seu percurso de vida. Participar de uma aposta renovada na promoção da literacia em saúde e de uma política efetiva de prevenção da doença. Fazendo uso destas prerrogativas, a Ordem pugnará pela alteração da mais recente legislação que proíbe os estabelecimentos e serviços do Serviço Nacional de Saúde de receberem quaisquer apoios da indústria farmacêutica, designadamente aqueles que financiam as atividades de natureza científica e formativa. Sr. Ministro, louvo-se o esforço legislativo em nome da transparência e integridade das instituições, mas Vossa Excelência compreende melhor do que ninguém a importância estratégica que a indústria tem tido no desenvolvimento da medicina, por um lado, e na formação dos médicos, por outro. Uma lei desta natureza representa o fim de centenas de projetos de investigação clínica, restrições à formação contínua e ao desenvolvimento dos próprios serviços e unidades de saúde, para além de representar uma discriminação seletiva entre aquilo que é o setor público e aquilo que é o setor privado. Não existe na nossa sociedade área mais transparente e regulada do que a saúde e, em particular, do que as relações entre a indústria e os profissionais e as instituições de saúde, que são objeto de divulgação pública. Se a transparência existente fosse aplicada a outros setores da nossa sociedade, o país
estaria seguramente melhor. Mas abandonar o apoio que a indústria concede à investigação e formação clínicas pode representar um erro que urge reverter, impondo-se a reponderação de uma medida estigmatizante. Caros colegas e distintos convidados, o contributo dos médicos é insubstituível para o grande núcleo central da saúde, a medicina. Sem medicina, a saúde fica doente. Os médicos estão disponíveis para ajudar a construir uma saúde melhor. O nosso Presidente da República já lançou o repto de um pacto para a saúde, assenta em princípios fundamentais de consenso alargado na sociedade e em compromissos políticos duradouros. Para nós, estes compromissos só são possíveis se prévia e antecipadamente estiverem asseguradas as seguintes condições que salvaguardem o financiamento adequado para devolver ao Serviço Nacional de Saúde a sua identidade genética e permitir as reformas necessárias, o investimento nas pessoas e o reforço do capital humano, a aposta séria na formação e na investigação, o reforço do papel da medicina privada de proximidade e de pequena dimensão. Sr. Ministro, em nome do interesse nacional e do bem público, estou mesmo quase a terminar, permita que lhe faça 2 desafios para os próximos 2 anos. 2 desafios, 2 anos. Primeiro, criar as condições de trabalho necessárias para mantermos os nossos melhores valores, os jovens médicos. Sem eles, o nosso Serviço Nacional de Saúde fica mais fraco, a capacidade de inovação e formação mais distante e a massa crítica perde solidez. Portugal é um país envelhecido, não podemos deixar o Serviço Nacional de Saúde envelhecer com ele. Segundo, devolver a equidade ao Serviço Nacional de Saúde, criando as condições necessárias para corrigir as insuficiências e deficiências das regiões mais periféricas, mais desfavorecidas e mais carenciadas. Portugal é um país pequeno, mas persiste em grandes assimetrias que têm e devem ser corrigidas. Caros colegas e amigos, prometi ser o bastonário de todos os médicos e tenciono cumprir o compromisso que agora, humildemente, renovo na vossa presença. Exercerei esta liderança com espírito de diálogo, de cooperação e de compromisso absoluto com todos os órgãos sociais eleitos e com todos os médicos portugueses, mas também com todos os parceiros sociais. Pronto para servir, tudo farei para afirmar a medicina em que acreditamos, para fazer respeitar e valorizar os doentes e os médicos. Conto com o vosso precioso e indispensável apoio. Juntos seremos mais fortes. Vamos agora ao trabalho. Muito obrigado e bem-aja. Chamo agora o Sr. Ministro da Saúde, Professor Dr. Adalberto Campos Fernandes, para proferir o seu discurso. Excelentíssimo Sr. Presidente da República, Sr. Bastonário cessante, Professor José Manuel Silva, Sr. Bastonário eleito, Dr. Miguel Guimarães, Srs. Deputados à Assembleia da República, Srs. Ex-Bastonários, ilustres convidados, bastonários de outras ordens profissionais, dirigentes da saúde, mas, sobretudo, caras e caros médicos portugueses. Estamos a celebrar hoje um momento muito importante para a vida associativa da Ordem dos Médicos de Portugal. Nós bem sabemos que, com a criação do Serviço Nacional de Saúde em 79, iniciámos uma trajetória que está quase a concluir 40 anos, em que a medicina clínica de base científica se foi transformando de uma forma extraordinária. Os médicos, integrados nas suas carreiras, desenhadas e pensadas nos idos anos de 71, com as reformas que os decretos 413 e 14 propiciaram, Gonçalves Ferreira, Arnaldo Sampaio, foram, desde sempre, um pilar estruturante da qualidade do desenvolvimento do Serviço Nacional de Saúde e sempre na sua capacidade de resposta às necessidades dos portugueses. Depois de um período de fortes constrangimentos económicos e financeiros que o país experienciou, por motivo da crise financeira que levou à assistência externa,
Muitas das bases do nosso Serviço Nacional de Saúde foram afetadas e fragilizaram-se. E os bons resultados que fomos acumulando e que hoje registramos deveram-se, no essencial, àquilo que foi a capacidade de resistir, de fazer bem do conjunto dos seus profissionais, mas, sobretudo, daquilo que foi a capacidade dos médicos passarem por este período de grandes dificuldades. O 21º Governo Constitucional assumiu a missão de defender e robustecer o Serviço Nacional de Saúde. Ao longo do presente mandato, encontramos sempre na Ordem dos Médicos um aliado exigente, mas sempre disponível e centrado na defesa do interesse público. Por isso, permitam-me que o meu primeiro reconhecimento vá para o bastonário cessante, professor José Manuel Silva, pelo relevante serviço que prestou ao país durante os seus 2 mandatos em representação dos médicos portugueses e em defesa da saúde dos cidadãos. Sr. professor José Manuel Silva, há um tempo antes do seu mandato e há um tempo depois da sua saída que eu espero que o seu sucessor prossiga. O paradigma de uma ordem fechada, centrada sobre os seus, desinteressada e aliada daquilo que é o interesse comum, mudou. Muitas vezes de uma forma corajosa, eu diria mesmo até, por vezes, atrevida, mas que bem que fez a Portugal, ao Serviço Nacional de Saúde e aos médicos portugueses, a sua passagem pela Ordem dos Médicos. Bem-aja, muito obrigado. Meu caro Dr. Miguel Guimarães, finalmente. Eu sei que o meu amigo sabe que eu sei aquilo que eu estou a dizer. Seja muito bem-vindo e seja bem-vindo numa viagem que vamos ter o prazer de partilhar. Eu terminarei o meu mandato, se tudo correr como esperamos muito bem, no justo ano em que Portugal comemorará 40 anos do Serviço Nacional de Saúde, altura em que também o Sr. Bastonário concluirá o seu primeiro mandato. Temos, portanto, uma trajetória e uma viagem para, em conjunto, dar continuidade ao trabalho que vinha a ser prosseguido com o seu antecessor. Estou certo que a experiência que adquiriu ao longo destes últimos anos, na liderança da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos, aliada às reconhecidas e muito relevantes qualidades pessoais e humanas, à sua trajetória profissional, constituirão um importante contributo para aquilo que eu também, enquanto Ministro da Saúde, desejo: a dignificação da profissão médica, a recuperação do edifício das carreiras médicas e a reorientação do Serviço Nacional de Saúde baseado no pilar das competências profissionais. Tal desiderato é, aliás, bem evidente na análise da sua carta de compromisso, que aqui já referiu, apresentada há quando o lançamento da sua candidatura. E devo dizer que, com efeito, os eixos orientadores por si apresentados coincidem em grande parte com as prioridades políticas do atual Governo. As temáticas da formação e da qualidade do exercício da medicina são disso exemplo. Neste contexto, o Ministério da Saúde desencadeou a revisão do Regulamento do Internato Médico, tendo constituído um grupo de trabalho para a revisão do atual modelo da Prova Nacional de Seriação, sendo nossa expectativa que no futuro próximo essa prova possa assumir um novo formato e uma nova abrangência. A aposta na formação dos jovens médicos está bem ilustrada pela vontade de os fazer chegar junto de nós e pela abertura do maior número de vagas de internato, traduzido pelo ingresso em janeiro deste ano de cerca de 2.200 médicos no internato do ano comum e 1.642 médicos internos de formação específica. Celebramos também com grande importância o facto de, pela primeira vez em 2016, se ter invertido a tendência de saída por imigração não voluntária de médicos para fora de Portugal. É um bom sinal. A apresentação recente à Assembleia da República da proposta de lei do Ato em Saúde constituiu, como também já aqui foi referido, um marco histórico para o Serviço Nacional de Saúde e para as ordens profissionais. E tal foi possível, em grande parte, pelo empenho e pela determinação da Ordem dos Médicos. Tendo em vista a valorização dos projetos profissionais e, como disse muito bem, a retenção dos jovens médicos e dos médicos mais qualificados no SNS, iniciámos o diálogo conjunto com a Ordem dos Médicos para a modernização dos formatos e critérios dos concursos, tornando-os mais céleres e valorizando outras competências para além das notas de exame final da especialidade. Permito-me, igualmente, tecer algumas considerações, Sr. Bastonário, sobre uma outra área estratégica identificada na sua candidatura e no seu programa, a política de saúde. Atribuímos uma grande importância à reforma dos cuidados de saúde primários. Consideramos, como é reconhecido, que os cuidados de saúde primários são o eixo estruturante do Serviço Nacional de Saúde. E por isso avançámos já muito em 2016
com a maior cobertura de portugueses por médico de família e apostando, como é sabido, numa alteração profunda do modelo de contratualização. Está neste momento para publicação o novo modelo de gestão hospitalar que reforça o pilar das competências e cria os centros de responsabilidade integrada, reforçando desse modo a gestão baseada em critérios de qualidade e de desempenho. Lançámos também um programa de incentivos para a fixação de médicos nas regiões e unidades mais carenciadas e acolhemos com muito entusiasmo a sua sugestão de fazer os internados médicos em afiliação com os hospitais centrais ligados ao interior do país. Senhor Bastonário da Ordem dos Médicos, Dr. Miguel Guimarães. Porque o exercício da liderança em defesa da medicina e da saúde dos portugueses será inevitavelmente também um caminho muito duro, permito-me terminar citando um dos nossos maiores, o professor João Lobo Antunes. Quando referiu que a medicina, empolgada pela ciência, seduzida pela tecnologia e atordoada pela burocracia, não pode apagar a face humana e ignorar a individualidade única de cada pessoa que sofre, pois embora se inventem cada vez mais modos de tratar, não se descobriu ainda a forma de aliviar o sofrimento sem empatia ou sem compaixão. Estou certo, meu caro bastonário, de que Vossa Excelência é o homem certo, no momento exato, no tempo exato, para prosseguir a abertura de caminhos para uma medicina inovadora, prestigiada, que prestigie não apenas os médicos, mas que faça cumprir as expectativas legítimas dos cidadãos. Contará, reafirmadamente, com a cooperação leal, ainda que por vezes na divergência, mas sempre leal e em diálogo da parte do Ministério da Saúde, para que possa contribuir com a sua liderança e o contributo dos médicos portugueses, em torno dos quais se uniram numa votação historicamente inédita e por isso merece também ser sublinhado a convocação que foi feita para uma dinâmica associativa nunca vista em Portugal, e isto é um valor e é um capital cuja responsabilidade lhe cai em cima dos seus ombros e relativamente ao qual nós temos a certeza que estará à altura de não fraudar expectativas, e por isso desejamos as maiores das felicidades, contando com o nosso apoio e com a nossa ajuda. Muito obrigado. Para proferir a sua alocução, a final, a derradeira desta cerimónia, chamo Sua Excelência o Presidente da República. Senhor Ministro da Saúde, Senhor Presidente do Grupo Parlamentar, Senhores Deputados, Senhores Secretários de Estado, Senhores Conselheiros de Estado, Senhores Membros dos Conselhos de Ordens Honoríficas, Senhores Antigos Bastonários, Senhores Dirigentes, cessantes ou recém-eleitos, caríssimas e caríssimos médicas e médicos, minhas senhoras e meus senhores. Compreenderão que aqui, nesta Academia das Ciências de Lisboa, a minha primeira palavra vá para a Academia que nos acolhe. Na pessoa do representante da Presidência, para sublinhar a importância do local escolhido. Não é um qualquer local. É um repositório da história do nosso país, da ciência, da cultura, da educação, do prestígio de toda uma comunidade nacional. Nenhum outro local poderia ser mais adequado para esta cerimónia. A minha segunda palavra vai naturalmente para Vossa Excelência, Sr. Bastonário cessante, Professor José Benalça. Estas cerimónias têm sempre de muito específico o retratarem o estado de espírito de quem sai e de quem entra. E a análise da intervenção de Vossa Excelência no momento da saída dá-nos o retrato exato do que foram os seus 2 mandatos no exercício desta sua missão nacional. Exaustivo, preocupado com um conjunto de questões muito variadas, num período crítico da vida nacional, analítico, persistente, determinado, teimoso, apaixonado. E mesmo a saudade com que parte
e que não nos escondeu, não seria preciso escondê-la, é o retrato da intensidade que colocou no exercício das suas funções. Eu pude testemunhá-lo, noutra qualidade completamente diferente, ano após ano, e verificar que no seu estilo, aqui irreverente, acolá provocatório, muitas vezes de uma teimosia fundamental para a persecução dos objetivos que tinha de afirmar, conviveu com um período difícil da vida nacional para todos, mas também para a classe que representava. E por isso merece uma palavra de encômio e de agradecimento. Que não significa a concordância com tudo o que disse ou que fez, mas o apreço pela forma como fez, a determinação como agiu e a paixão que colocou ao serviço da sua ordem. Muito obrigado. Senhor bastonário, já em funções, o Dr. Miguel Guimarães, o Sr. Ministro disse-o, mas ao dizê-lo, disse em voz alta o que todos nós pensávamos em voz baixa. Isto é, culmina hoje um percurso que o predestinava para esta função. Preparou-se para ela, percorreu os degraus, todos eles, do curso honorum, na sua vida académica, na sua caminhada profissional, no exercício de funções nesta ordem. Era só esperar o momento. Eu soube esperar, com a serenidade demonstrada na sua intervenção. A intervenção que foi todo um programa de vida. Foi um programa de mandato, mas foi um programa de vida. A sua vida. Agora coincidente com a vida da ordem. Preparou a sua vida para este momento. A ordem tem a felicidade de o receber no momento da sua vida que é o ideal para desempenhar estas funções. Com isso, fica investida em enormes responsabilidades. Eu ouvi-o atentamente e por cada linha do seu programa eu encontrava mais uma responsabilidade. E porque, tal como o seu antecessor, não é de torcer, é de quebrar, isto é, vai de lutar para não torcer e, se possível, também não quebrar, é evidente que terá pela frente uma missão bem complexa. Porque se o seu antecessor enfrentou um período crítico na vida nacional, Vossa Excelência vai ter pela frente um tempo cheio de desafios. E enumerou-os todos. Uns de ligação com a realidade académica, outros com a realidade profissional, outros na projeção comunitária, muitos na conexão com o poder político, a administração pública, na valorização também do setor não público da saúde. Mas, sobretudo, terá desafios que respeitam, por um lado, ao permanente repensar e revitalizar do Serviço Nacional de Saúde, peça essencial do nosso Estado Social de Direito. Mas, ao mesmo tempo, os desafios do Sistema Nacional de Saúde, que engloba o Serviço Nacional de Saúde, mas vai para além dele. Os desafios das ordens profissionais neste tempo posterior à elaboração dos novos estatutos, que não são necessariamente apenas aqueles pensados no quadro da negociação internacional que determinou os novos estatutos. São muito mais ambiciosos. As expectativas das gerações mais jovens relativamente a este domínio fundamental na sociedade portuguesa e, sobretudo, os direitos dos cidadãos. O que corresponde, como Vossa Excelência disse, à concretização de princípios constitucionais na sua materialização prática.
São muitos desafios. São importantes desafios. Eu desejo-lhes toda a felicidade que merece. E porque o Sr. Ministro referiu, ao fazer também o ponto necessariamente da posição do Governo em relação a todos esses desafios, referiu a coincidência de mandatos, condenado a um mandato mais longo, que me permite encarar o fim dos vossos e permanecer para além deles. Eu não deixarei de, nessa ocasião, de relembrar aquilo que foi dito por Vossas Excelências e fazer o ponto da situação à luz daquilo que é o interesse nacional que o Presidente da República deve, como Vossas Excelências todos, permanentemente perseguir. Aqui foi evocado, por Vossas Excelências, Sr. Bastonário, o apelo reiterado a uma convergência, que é uma convergência das ordens que têm a ver com o domínio da saúde. Mas é mais do que isso. É uma convergência de todos os protagonistas na área da saúde. Mas é mais do que isso. É uma convergência entre protagonistas políticos, económicos e sociais, aqui também presentes, aqui também representados, pensando num cidadão português concreto, de carne e osso, que é a razão de ser do nosso comum empenhamento cívico. E tudo o que for feito no sentido dessa convergência é bem-vindo. E tudo o que o Presidente da República puder apoiar para que se concretize essa convergência, não deixará de o fazer. Mas deixa-me que eu aproveite esta ocasião, de forma breve, não para falar daquilo que naturalmente é uma missão que preocupa o Governo e que preocupa o bastonário da Ordem dos Médicos, mas para fazer o elogio do médico. E com isto, naturalmente, pagar um tributo à memória do meu pai e, sobretudo, àquilo que poderia ter sido a minha vida se tivesse correspondido, porventura, à vocação e não a uma solução sucedânea que se traduziu numa carreira académica no domínio do direito. Vale a pena fazer o elogio do médico, nomeadamente do médico. É o elogio do profissional da saúde. Sem ele, o Serviço Nacional de Saúde não teria sido o que foi. Sem ele, a realidade da saúde, com todos os seus problemas, com todos os seus escuros, não teria os claros que tem na comunidade de formados. Mas é mais do que isso. É o pedagogo. É aquele que educa quando age. É aquele que forma quando cumpre a sua missão. Mas é mais do que isso. É um elemento de inclusão social. É-o a nível local, mas é-o também a nível nacional. E isso nós temos a agradecer todos os dias aos médicos portugueses. Eles são um fator de inclusão social e, portanto, de justiça social. Que o mesmo é dizer, são protagonistas políticos. Porque a política, no sentido mais vasto do termo, passa pelo cumprimento de missões cívicas, como aquela que é a devoção quase missionária dos médicos cada dia na vida da nossa comunidade. São exemplos de humanismo, conjugando a ciência com a arte, não podendo deixar de estar atentos à técnica e ao aprofundamento da ciência, mas juntando uma componente criativa que vai para além de uma e de outra. Isso, tantas vezes, exercido em condições muito difíceis em termos pessoais, em termos familiares, em termos locais, com uma dedicação ilimitada. Não sei se os cidadãos, que por vezes se queixam do que pode haver aqui e ali na atividade médica, têm a noção exata do que é o papel do médico, da médica do médico na sociedade portuguesa.
E num tempo em que vemos aparecer o questionário de valores respeitantes à pessoa, à sua dignidade, aos seus direitos, à sua diferença, à sua liberdade, à sua afirmação, e vemos o criar barreiras, o introduzir discriminações, o não ter a capacidade para aceitar e para acolher o que existe de fundamental em cada uma das pessoas, o exemplo do médico e a forma de, com ele e por ele e nele, personificar esses valores, é um exemplo que deve ser recordado e saudado. Eu não posso. Com isto eu não estou a negar a dignidade e a importância de muitas outras atividades na sociedade portuguesa. Estou apenas a falar desta e do seu papel insubstituível. A nossa democracia não seria a mesma sem o papel dos médicos nessa democracia. É verdade que as mais das vezes eles não foram líderes na governação, foram juristas, ou foram economistas, ou foram engenheiros. Só por exceção se encontram médicos. Mas o que importa é isso. A vida dos povos faz muito mais do que a liderança daquilo que é a afirmação do poder político mais visível. Faz-se da entrega no dia-a-dia. E a nossa democracia não teria sido a mesma sem o seu contributo. Como o nosso país, ao longo de uma história riquíssima, não teria sido o mesmo sem a sua presença. E hoje, em que assistimos à passagem de um testemunho, e em que naturalmente preocupa não tanto quem sai, mas com o seu irrequietismo encontrará forma rapidamente de continuar a contribuir para a vivência comunitária. Mas certamente preocupa quem assume funções. Porque, de repente, de subtão, passa do nível regional norte para uma dimensão nacional. E passa a entender, em toda a sua completude, o conjunto de responsabilidades que acabou de assumir. Neste momento, em que o preocupa a Vossa Excelência, certamente, o que o espera de militância na defesa de uma classe, mas sobretudo na defesa de um país. Porque ao defender a classe não pode nunca esquecer o país. E cada um dos cidadãos concretos, médicos e sobretudo não médicos, que integram a comunidade nacional, neste momento, o que o Presidente da República sente que é importante ser é o que o país deve aos médicos. O que deveu no passado, o que deve no presente, o que vai dever no futuro. Com eles, teremos certamente sempre um Estado social, democrático, de direito, forte. Com eles, teremos sempre um Portugal forte. E essa certeza é a certeza que importa e que justifica a presença aqui hoje do Presidente da República em nome de todos os portugueses. Muito obrigado. Em nome de Sua Excelência, o Presidente da República agradece a presença de todos e declara-se encerrada a cerimónia de tomada de posse do bastonário da Ordem dos Médicos para os anos 2017, 2018 e 2019. Muito obrigado a todos.